Olá, boa noite Flávio. Boa noite, Ana, boa noite a você que nos acompanha. Bom, o programa Mundo Universitário de hoje traz como um dos destaques a importância da pesquisa acadêmica para o mercado de trabalho. E falando nesse assunto, Ana, a gente vai conhecer o trabalho de estudantes do Centro Universitário Santo Agostinho que fizeram uma pesquisa com deficientes visuais. E mais, a gente vai ver como é muito importante saber escolher os alimentos corretos para você ter aí uma boa memorização e assim melhorar os seus estudos. E melhorando estudos, Ana, a gente vai ver também no programa de hoje uma matéria sobre metodologia dos estudos, a organização no dia a dia para estudantes de concursos, para o Enem e para o ensino superior também. E a gente ainda vai ter dicas de concursos e também de Enem, os concursos que estão aí no Piauí e no Brasil. E a gente já começa falando de pesquisa acadêmica. Vamos conferir os resultados de uma pesquisa realizada pelos estudantes do Centro Universitário Santo Agostinho, que foi na Associação dos Cegos do Piauí. Eles trataram sobre Pilates, como os deficientes visuais podem reconhecer o seu corpo. Professor, buscando desenvolver ainda mais as atividades com os alunos, foi criado vários projetos de pesquisa na instituição. E um desses projetos é a questão da utilização do Pilates, mas com grande diferencial, um trabalho realizado com deficientes visuais. Como surgiu essa ideia? Bom, como aqui na instituição a gente já tem outros grupos de estudo pelo método Pilates, a gente viu que não existia adesão de pessoas com algum tipo de deficiência dentro dos grupos que já existiam, né? Então, dentre das deficiências, escolhi uma deficiência visual, até mesmo por ser uma pesquisa que tinha um caráter social também, por ser em uma instituição que não tem nada de intervenção de fisioterapia, né? Então, seria uma forma de também levar a fisioterapia e também de divulgar a própria profissão dentro dessa população que seriam os deficientes visuais. Mas aí os alunos realizaram essa proposta, né? Apresentaram essa proposta junto ao professor. E a partir de que momento eles podem ter o aval para iniciar essa pesquisa? Bom, e aí a partir do momento que teve a demanda pelo tema, a gente escreveu um projeto. Esse projeto entrou em uma seleção na instituição para a gente concorrer a uma bolsa, né? Essa bolsa recebe tanto o professor, o pesquisador, quanto os alunos orientandos, né? Uma bolsa financeira. Então, assim, além da estrutura que a faculdade dispõe, ela também dá uma contrapartida financeira para que a pesquisa aconteça. Mas isso é feito uma seleção e aí o trabalho deles foi selecionado. E a partir daí, passou pelo comitê de ética também, né? Após a aprovação do comitê de ética, é que a gente teve a liberação para iniciar a pesquisa. Também após a liberação do local, que é a Associação dos Cegos de Teresina. Agora a gente conversa com a Mona Lisa, né? Mona Lisa, quais foram os desafios que você enfrentou para dar início à pesquisa e desenvolver? A principal dificuldade foi de como fazer as orientações de cada postura. Mas isso logo foi vencido. No segundo atendimento ele já obtinha uma consciência melhor do que de como realizar o movimento da forma correta. Mas vocês idealizaram esse projeto, né? Que se transformou nesse projeto de pesquisa e claro que vocês tiveram que selecionar por idade. A gente buscou selecionar os pacientes que tinham cegueira total, porque a gente excluiu da pesquisa os que tinham cegueira parcial ou baixa visão, porque aí a gente não ia ter como mensurar e poderia ter algum viés na pesquisa. Bom, agora eu vou conversar com o Gabriel, que é o parceiro da Mona Lisa e que realizou esse projeto. Gabriel, vocês definiram a idade, né, do paciente a ser analisado e durante o trabalho, houve muitas indagações dele de como eles podem dar continuidade a esse procedimento? Sim, porque logo no início do método, logo do segundo dia, da primeira semana que a gente realizou o método, eles começaram a gostar, porque eles mesmos não realizavam atividade física. Muitos deles eram sedentários, e houve muita essa preocupação deles em continuar, em realizar aquele método, porque o trabalho que a gente fez foi em 15 intervenções. Aí eles perguntavam muito para a gente sobre como eles podiam continuar e outros tipos de exercícios que eles podiam fazer também para dar continuidade nesse segmento deles realizar essa atividade física. Quais foram os materiais e equipamentos que vocês utilizaram para desenvolver esse trabalho com os deficientes visuais? Os materiais foram um colchonete, que eles ficavam em cima, porque a gente ficava numa sala lá, em que eu e a Mona Lisa atendia
a gente analisava, a gente atendia um de cada vez e a gente passava orientações para eles. Então a gente só tinha... Primeiro, a gente tinha os métodos de avaliação, que eram os bonecos, que era a avaliação corporal. A gente tinha a câmera fotográfica, que era a própria parte da avaliação também. E sobre a intervenção, o que nós tínhamos era o colchonete e uma bola mesmo de tamanho médio, que a gente utilizava para eles para realizar o método Pilates. Você, como pesquisador, juntamente com a Mona Lisa, claro que vocês enfrentaram alguns desafios para realizar esta pesquisa, mas vocês têm em mente realizar outras pesquisas que possam beneficiar a comunidade? Sim, a gente está pensando muito nessa pesquisa em atenção básica, que hoje em dia é um problema sério no Brasil e muitas pesquisas são voltadas a isso, nessa atenção básica da mesmo brasileira, nessa nova realização de pesquisas. E a gente pensa sim em um futuro mestrado, doutorado, aplicar novos métodos de exercício. Pode ser o Pilates, pode ser outro tipo de exercício e também em outros grupos. Parabéns pela orientação aos alunos. A gente vê que é um projeto de pesquisa que deu bons resultados. Agora, para os nossos telespectadores que acompanham o mundo universitário, é bem legal agora o senhor deixar algumas dicas que possam ser, exercícios que possam ser realizados em casa. Eu sou suspeito para falar do método Pilates, porque é o método que eu defendo mesmo assim dentro da fisioterapia, porque ele pode ser aplicado criança, adolescente, adulto, idoso, todos com bons resultados. E um outro ponto é que ele pode ser realizado em qualquer ambiente, não necessariamente precisa ser um estudo de Pilates, que a gente está mais habituado a ver, mas quando você tem uma boa orientação de como o seu corpo tem que ser trabalhado, você faz Pilates vendo televisão, você pode fazer Pilates estudando, né? Você tem que ter uma consciência corporal, de ter um abdômen contraído, aprender a fazer uma respiração que vai trabalhar a musculatura respiratória e abdominal, né? Aprender a ter uma contração do assoalho pélvico, né? Que é segurando o xixi, como a gente fala popularmente, para também trabalhar essa musculatura. Então é um método que ele trabalha o corpo todo, em todo exercício que está sendo realizado. E assim, é importante ressaltar que você tem que ter um profissional para lhe orientar. Mas depois que você tem as orientações, o Pilates você não faz como atividade isolada. Você está fazendo Pilates ao longo da vida, né? Então eu estou aqui dando uma entrevista, eu posso estar aqui com tudo contraído, né? Estou praticando meus princípios do Pilates, né? Então é realmente um método que para paciente deficiente visual, para paciente deficiente físico, para o idoso ou para quem não tem nenhuma deficiência, um método completo. E agora a gente vai para um breve intervalo comercial. O programa Mundo Universitário volta no próximo bloco. Olá pessoal, o quadro Atualize de hoje traz uma proposta diferente. Já perceberam, né? A gente está aqui no chão, sentadinhos, porque nós vamos falar sobre meditação. Os benefícios da meditação para o processo de ensino-aprendizagem. Estou aqui ao lado da instrutora de yoga, Aline Ribeiro, maravilhosa, já estou tranquilo, calmo. Inicialmente, quais são os benefícios que a meditação pode trazer para o nosso dia a dia? Uma vez que cada vez mais estamos ávidos por informação, uma sociedade que nos exige, estamos sem tempo, estamos sem tempo para dar atenção ao filho, ao amigo, à família em si, para nós mesmos às vezes, né? Então como é que a meditação pode inclusive nos auxiliar nos estudos? A meditação ela vai te trazer primeiro para o momento presente aqui agora. Então essa consciência de você, aonde você está, como você está, essa consciência do seu ser como completo. Então, esse excesso de informação, você vai saber filtrar melhor o que realmente é importante e o que não é necessário. Então, a meditação ela já vai te trazer essa coerência no que realmente é importante você focar, no que realmente é importante você gastar energia ou fazer o movimento. Para o estudo, ela é altamente importante, porque já tem vários estudos da neurociência que já mostra e prova que a meditação ela auxilia na conexão, né, dos neurônios, fica melhor para se concentrar, absorver a informação de melhor qualidade. E isso a meditação te traz.
porque quando você medita também você se conecta com a respiração e isso oxigena todo o teu corpo, você se concentra melhor. Então já tem vários benefícios, né, cientificamente já comprovado. E aí é um ponto bastante crítico, que é a questão da disciplina, porque o estudo te exige isso, a disciplina, principalmente aquelas pessoas, alguns alunos que passam muito tempo debruçados sobre os livros. Eu mesma, por vezes, eu ficava de até 9 horas estudando, e isso te exige fisicamente e mentalmente, né? Como é que a meditação ela pode te ajudar? Porque você me colocou numa postura aqui que o negócio não está muito bom, não. Eu já estou sentindo dor física. Uhum. Mas isso faz parte do processo, não é mesmo? A meditação, a prática diária da meditação vai te ajudar a otimizar o teu tempo. Porque você vai aprender a focar, a se concentrar. No yoga, a gente chama de dharana, concentração. Então você otimiza um tempo, um estudo, porque você está capaz de absorver com qualidade aquele conteúdo em um menor tempo possível. Então isso vai te ajudar a ter mais segurança no que você está estudando, porque você realmente está sentindo que está absorvendo. E com relação à postura de estar alinhado, de coluna alinhada, é uma postura bem básica da meditação. Por isso que o corpo ele tem que também ter os movimentos adequados para que você consiga ficar confortável. Porque não adianta você fechar os olhos e ficar pensando na dor na coluna, né? Você também vai desapegar dessa dor, porque você vai aprender também com a prática do yoga, por exemplo, que tem os asanas, que são as posturas físicas, que vai fortalecer, alongar e deixar você confortável para a meditação. A meditação vai te ajudar também a entender em que ponto você está, se realmente aquilo é para você, se realmente essa cobrança faz sentido ou não. Só você estando ali 100%, né, que a meditação vai te ajudar a você estar com a atenção plena naquele momento, naquele segundo. Quando você está nisso, isso 100% seu, não tem espaço para mais nada. Então você dá o seu melhor ali naquele momento. Então a meditação ela vai te ajudar em N fatores. Alguns alunos montam o horário de estudo como uma prisão mesmo. Prisão. Tem que ser aquilo, 10 minutos para ir ao banheiro, 10 minutos para lanchar, e não é isso. Não é isso. Então, quando eu entendi o que é disciplina, que é eu, Aline, pegar o meu contexto do dia, a minha vida, e dizer o que eu quero fazer e me colocar dentro desse ter que fazer de uma maneira amorosa, entende? Então eu tenho uma disciplina que eu sigo, que eu sei que é bom pra mim, por mim. E aí isso fica leve. E aí é como eu falei, quando eu faço essas práticas diárias, o meu estudo ele é otimizado, o meu trabalho é otimizado, as minhas relações com as pessoas ficam mais leves e mais fáceis de lidar, porque eu não levo pro pessoal, eu sei o que é meu, eu sei o que é seu. E então a meditação ela tem uma ampla possibilidade de você ser realmente melhor para você. E aí quando eu sou melhor para mim, o meu contexto todo se alinha, se equilibra. E a disciplina, ela é leve, porque é a autorresponsabilidade da minha vida. Sim. Porque não adianta eu estar rígido numa coisa, é porque eu tenho que estudar, eu tenho que estar limpo. É porque eu tenho que fazer, eu sento ali 8 horas. E eu digo, e você aproveitou o que dessas 8 horas, de verdade? Aproveitamento, o rendimento. O rendimento é quase nenhum, porque você tá chateado, tá zangado com você mesmo, ou tá preocupado com a prova que é, sei lá, 3, 4 meses, e você não vive o momento presente. Aline, é possível nos dar algumas dicas básicas para quem é iniciante como eu? Então, a primeira coisa é você se sentir confortável na postura. E aprender a simplesmente deixar o ar entrar, o ar sair pelas narinas. Né? Você se concentrar na sua respiração e você pode fechar um pouco os olhos. E sente essa respiração, sente o ar. A respiração, ela é a base, né? Que você vai se permitindo, aquela respiração que é curta e rápida. Aí você permite expandir os seus pulmões, permite levar lá para o abdômen, com leveza, e solta devagar.
E aí você vai permitir os pensamentos fluírem, sem criar, sem apego. Você vai deixar fluir, eles vão vir. E aí você deixa fluir, que nem o rio que passa. E aí volta a sua atenção com tranquilidade e gentileza para a sua respiração novamente. E só observe o seu contexto. Observe como você está e vai soltando as tensões, como você está. Observe o seu corpo sentado, a roupa sobre a pele. Vai trazendo a atenção para os pequenos detalhes. E vai observando aquilo que está tenso, solta. Simples. Olha, Aline, uma experiência legal, mas eu confesso a você que eu senti um pouco de tontura. Eu acredito que quando você começa a respirar mais, você oxigena mais o cérebro. E isso eu tô meio zonzo. É normal isso? Normal. No dia a dia, com esse turbilhão de informações e cobranças externas e internas, a autocobrança, a nossa respiração que ela é completa, né, usar os pulmões com o seu potencial e usar o diafragma, que é o músculo que fica embaixo do abdômen, o normal é essa respiração fluir completa, tranquila e calma, que é uma respiração de uma criança. Se você observar uma criança até 3 anos, ela respira pelo abdômen, é constante e isso ela tem energia, ela não para, ela não prende a respiração. Com o passar do tempo, dependendo de como fomos criados, se fomos criados de uma maneira mais rígida, mais limitadora, a gente vai sentir isso no corpo. Então aquela respiração que é completa, ela vai ficando cada vez mais curta e fica aqui presa, rápida, e vez por outra você entra em apneia, que é essa, de vez em quando a gente tem que fazer isso. Quando você fez isso, você ficou em alguns segundos só sem respirar. E aí o corpo pediu para respirar. Então, isso é bom ou ruim? Isso é ruim. Isso é ruim principalmente para a parte neural. Sim. Porque eu não levo oxigênio, né, para o cérebro. Eu limito a oxigenação para o meu corpo. Se eu parei, imagina, eu parei alguns segundos. Então por isso que a gente faz assim, o corpo pede para respirar. E um outro ponto, eu senti também como se fosse uma liberação muscular durante a respiração. Sim. Então, só para fechar, né, da tontura. Então, quando você amplia essa respiração e oxigena, às vezes como foi rápido aqui, não dá tempo do corpo se adaptar a esse novo momento. Então, daquela tontura, dá um pouco de, às vezes, né? Nem sempre. Por isso que a meditação requer um preparo antes, para você só parar e sentar e respirar e meditar. E essa sensação do corpo é como você percebe que você é tenso. Isso é verdade, bastante. É uma tensão, né, de querer fazer as coisas tudo com perfeição. Gente perfeccionista geralmente é assim. Gente, é muito real. Tem vários estudos que comprovam, até naqueles momentos, assim, você tá uma manhã inteira, por exemplo, 4 horas, 6 horas, naquela tensão de estudar e não tá conseguindo mais, só você naquele momento parar um pouco, fechar os olhos, respirar, oxigenar o seu cérebro, mudar o foco do problema. Pode marcar no relógio 1 minuto. Isso é muito real, sério. Faz isso, quem está aí estudando para concurso, faz isso, marca no relógio 1 minuto, respira profundo, tranquilo, de olhos fechados. E quando você abrir o olho novamente e olhar para aquela situação, é outra. Você vai, é como se fosse assim, clareia tudo, porque você volta o foco para você, tira do problema. Maravilha. Aline, só para a gente encerrar, você trouxe para nós o que é isso? Sino tibetano. Sim. E a principal função dele, como é que ele é utilizado durante a prática da meditação? Bem, ele é um sino tibetano que ele vibra um som de terapia mesmo, de cura, né? E esse em específico, ele vibra no nosso chakra cardíaco, né? A gente tem vários centros de energia no nosso corpo, que dependendo do som, você aciona, né? Tanto para o bem como para o mal também, né? Então, muito cuidado com as músicas que você escuta, que isso vibra, reverbera no seu corpo.
Então ele é muito bom para começar uma meditação, para o início de uma prática, porque aí você se sintoniza com a vibração que o sino passa. Então, às vezes, principalmente quem é muito disperso, né, que tipo assim, no silêncio eu não consigo, ou às vezes a música, dependendo do tipo de música que você colocar, vai te distrair mais. Então esse é um som que vibra nesse chakra central do coração e que te ajuda a ir para a concentração, para o foco, para a respiração. Então a gente encerra o quadro Atualize com o som do sino tibetano, já agradecendo aqui imensamente a participação da professora Aline Ribeiro. Muito obrigado, Aline, muito obrigado pela tranquilidade, pela paz. Eu estou falando até melhor já, mas compassado, percebeu aí, né? Sim. Muito obrigado e que fique aí a dica, principalmente para os nossos alunos, que alguns têm um ritmo bastante intenso nos estudos. Gratidão pelo espaço, gratidão pelo convite, espero que tenha de alguma forma auxiliado. Testem, treinem. 1 minuto só. 1 minuto já faz muita diferença. O sino. No próximo bloco, nós temos uma matéria especial sobre a metodologia de estudos para concursos públicos. Agora, um breve intervalo comercial. A gente volta em instantes. Ana, de volta com o nosso programa para falar agora de um assunto muito pertinente: a organização dos estudos no dia a dia. A gente sabe da dificuldade de conciliar a família, o trabalho, os estudos. E eu fui a um cursinho preparatório conversar com um professor especialista e também conheci histórias de dificuldade nesse processo. São muitas as dificuldades, realmente, Flávio, porque você conciliar uma série de coisas e ainda estudar é um tanto difícil, né? E eu tenho observado que os cursinhos têm se preocupado muito em desenvolver um método correto, de metodologia, na verdade, para que os alunos possam alcançar os seus objetivos. Vamos conferir detalhes e conhecer dicas importantes nesse processo, nessa matéria. A rotina de estudos rumo à realização de um grande sonho, como a aprovação naquele concurso público tão desejado ou bom desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, requer muita dedicação, mas, sobretudo, organização. A metodologia no cotidiano dos estudos é tema pertinente entre os estudantes, professores, dentro e fora da sala de aula. Com 20 anos de experiência como professor, sendo 18 deles preparando pessoas para a aprovação em concursos públicos, o professor de informática e coach, Márcio Lima, fala sobre o assunto. O nosso tempo ele é dividido em coisas importantes, coisas urgentes e coisas circunstanciais. O que está acontecendo hoje com profissionais, com concurseiros, é que eles não conseguem diminuir o tempo do circunstancial, que são aqueles hábitos improdutivos, que não têm propósito, que não levam para frente, que são os ladrões de tempo. E aí eles acabam aumentando o tempo para as coisas urgentes, são aquelas coisas que você faz sem cumprir o prazo, e deixa as coisas mais importantes por último. Então, o primeiro passo que ele tem que fazer é definir o que é que na vida dele é importante, o que é circunstancial, para ele poder saber como ele pode diminuir o circunstancial e aumentar o importante. Os ladrões do tempo, as redes sociais, saídas, a falta de renúncia, quem sabe algum hábito improdutivo que ele tem de dormir, ou uma série, alguma coisa na TV. Então ele precisa identificar o que é que está roubando o tempo dele. Depois ele precisa definir qual o tempo que ele tem livre para o propósito, para o projeto que ele tem, se for concurso público. E aí conseguir equilibrar isso, colocando as matérias dentro do horário livre, diminuindo os hábitos improdutivos. Eu costumo sempre dividir o Márcio pai, o Márcio namorado, o Márcio professor, na semana, definindo um horário para cada um, sendo que a maior quantidade de horas está naquilo que é mais importante. Então, você tem como, sim, integrar uma vida pessoal com uma vida de estudante. Basta saber o que é importante, o que é improdutivo, qual horário que eu tenho livre e o que é, nesse momento, prioridade na minha vida. Francisca e Ali têm objetivos e dificuldades em comum. As duas buscam a aprovação em concurso público e melhores condições de vida, mas também enfrentam a mesma dificuldade, a conciliação dos estudos com a família, o lar, o trabalho, entre outras tarefas.
Elas frequentam a mesma turma de cursinho preparatório e falam sobre como se organizam no dia a dia dos estudos. É um pouco complicado porque eu trabalho o dia todo, eu ainda tenho uma filha de 6 anos para tomar conta, que me cobra muito questão de tempo, né? Eu optei pelo preparatório e em casa eu distribuo, eu coloco à noite, depois que eu chego, eu vou trabalhar um pouco a disciplina daquele dia que eu estudei. Nos fins de semana eu tento distribuir um pouco também, cuidar da casa, filho e tirar uma hora para estudar. Então fica dividido dessa forma, a minha forma de estudo fica sendo mais ou menos assim. Eu tento fazer um planejamento, né, em relação ao meu horário disponível de horas do dia, né? Hoje, no momento, estou trabalho manhã e tarde, e à noite eu tento organizar esses horários, né? Qual a sua principal dificuldade assim, nesse processo de organização de estudos, de horários? É a parte mesmo da execução, né? Porque quando a gente planeja de acordo com o horário, a gente nunca consegue focar naqueles conteúdos, né? E em relação também quando você está em casa, que você tem família, tem filhos, é um pouco complicado, porque você tem que dividir aquele horário de estudos e o horário com a família, né? Desafios à parte, o professor Márcio Lima reforça o assunto, dando orientações importantes para você que também enfrenta as mesmas dificuldades que mostramos nesta reportagem. Existe um mito que você precisa estudar 8, 10 horas, na verdade não é isso. As pessoas que mais passam em concurso hoje, elas estão com menos tempo de horas de estudo, mas tem melhor qualidade dessas horas. Então tem que analisar qual o material que você está utilizando, qual o ambiente, se você está no foco correto, porque uma pessoa num ambiente, uma pessoa com comportamento, com material, não tem como ela não produzir aquela quantidade de horas. Pelo contrário, quem tem muitas horas, às vezes perde a concentração, acaba estudando de forma produtiva e não valendo nem 1, 2 horas de 8 horas que o relógio contou. Então ele não precisa de muitas horas, ele precisa de poucas horas, mas horas bem aproveitadas. Por isso que é importante o estudo dinâmico, uma videoaula, uma PDF, importante do ambiente, cabine de estudo, sala de estudo, bibliotecas hoje em dia, e o comportamento, redes sociais na hora da rede social, quem sabe a renúncia dos grupos de WhatsApp. Então, se ele conseguir tirar tudo isso, ele consegue ter qualidade em poucas horas. Muita gente passa em concurso dando só 3 horas por dia. Depois de conselhos tão importantes, fica a dica: estuda que a vida muda. Olha aí, siga a metodologia correta para você alcançar o sucesso. A gente fica agora com nossa agenda universitária. Estudantes que quiserem concorrer a bolsas de estudo no ensino superior poderão se inscrever no programa Universidade para Todos, o ProUni, entre os dias 26 e 29 de junho. As bolsas são para o segundo semestre. De acordo com o Ministério da Educação, o programa vai ofertar 174.289 vagas, sendo pouco mais de 68.000 vagas para bolsas integrais e mais de 100.000 para bolsas parciais, em 1.460 instituições de ensino superior privadas. Inscrições no site prouniportal.mec.gov.br. Para se candidatar, é preciso ter feito o Enem 2017, ter alcançado no mínimo 450 pontos e ter tido nota superior a 0 na redação. O Sindicato dos Árbitros de Futebol Profissional do Piauí, SINDAF, torna público o edital para o processo seletivo do curso de formação de árbitros de futebol de campo do sindicato, em parceria com a Universidade Estadual do Piauí, a UESP. São 50 vagas disponíveis para ambos os sexos. As inscrições podem ser feitas até o dia 13 de julho na sede do SINDAF ou na sede da Federação de Futebol do Piauí. Mais informações no site da UESP, www.uesp.br. O programa Universidade ao Alcance de Todos, UniTodos, está inscrevendo alunos que já concluíram ou que estão cursando o 3º ano do ensino médio e que estão se preparando para prestar o Enem deste ano. Ao todo, são 2.400 vagas para estudantes de toda a capital, inclusive da zona rural. A partir deste ano, o UniTodos está sob a coordenação da Secretaria Municipal de Juventude. A Secretaria está disponibilizando 24 polos para que os estudantes possam fazer a inscrição. O endereço de cada local de inscrição
e outras informações você encontra no site da Prefeitura de Teresina, www.teresina.pi.gov.br. E o nosso programa de hoje vai ficando por aqui, mas não esqueça, tem reprise quinta-feira às 11h30 da noite aqui na Rede Meio Norte. E você pode ainda acessar durante a semana as nossas redes sociais, o Instagram, Facebook, o YouTube, e aí conferir as novidades do mundo universitário. Além disso, você também pode entrar em contato com a nossa produção por meio do nosso e-mail que está passando aí no seu vídeo, mundouniversitariopi@gmail.com. Manda pra gente a dica, a sugestão de pauta e de entrevista que você queira ver aqui no nosso programa. A gente volta a se encontrar sábado que vem aqui na Rede Meio Norte. Tchau! A gente aguarda você.